Fala, fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Francamente Cripto. Hoje a gente vai falar sobre cesta inteligente, lembrando que cesta inteligente não é você que depois do meio-dia para de trabalhar, é outra coisa. E a gente vai entrar em detalhe aqui. Como de praxe a gente trouxe um convidado, mas antes de apresentar o nosso ilustre convidado, queria dar as boas-vindas ao Rony Schuster aí, direto do Rio de Janeiro. E aí, Rony, como é que tá por aí? Fala aí, André. Fala aí, galera. Tranquilo? Tudo ótimo, cara. Aqui tá tudo indo, o mercado cripto se recuperando aí. Finalmente, depois da Alemanha ter vendido todos os bitcoins aí, então estamos bem animados aí para os próximos meses e para esse segundo semestre aí. Mas vamos ver o que o nosso convidado tem para trazer para a gente aí hoje. Maravilha. Bom, queria apresentar a vocês aqui o Vinícius Miranda, que é Head de Experiência de Investimento no mercado Bitcoin e vai ajudar a gente nessa discussão do que é o cesta inteligente. Vinícius, muito bem-vindo aí ao Francamente Cripto e conta pra gente a sua história aí pregressa antes de chegar no mercado Bitcoin. Obrigado, André. Prazer, Rony. Prazer, André, estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Primeiro eu te falei, né? Você é meu companheiro diário da academia ali, todo dia com o Crypto Talks, então é um prazer estar falando com você. Eu trabalho no mercado financeiro há muitos anos já, não vou contar quantos, mas eu comecei minha carreira num grande banco, o maior do país aqui, sempre focado em experiência, sempre focado em desenvolver as melhores soluções para os clientes, sejam eles correntistas ou investidores, muito focado também em Open Banking, em Open Finance. Nos últimos 5 anos passei a empreender como founding team de uma fintech, também focado em investimentos, mas aí do mercado tradicional, né, no mercado de capitais. Faz 4 para 5 meses que estou aqui como head de experiências de investimentos. Então, minha responsabilidade aqui no MB é realmente garantir que a gente tenha boas experiências de investimentos para os nossos clientes. Maravilha. Bom, Vinícius, entrando no tema aí, fiz a piadinha no começo aí, perdoe, mas não podia perder esse trocadilho com cesta inteligente. Explica pra gente o que é esse produto aí, cesta inteligente no mercado Bitcoin. Legal. A gente percebeu que é um trabalho já de bom tempo aqui do time de produtos, que os nossos clientes eles têm uma dificuldade muito grande quando eles estão começando, principalmente, ou quando eles chegam aqui no MB, de aonde eu invisto, né? A gente tem um trabalho muito legal pelo nosso time de research, que indica ali e faz grandes análises, mas ao mesmo tempo é difícil esse primeiro passo, né? Aonde eu coloco meu dinheiro, por que eu vou escolher, quais são os fundamentos, e mesmo que eles tenham uma indicação por trás, né, de uma equipe que realmente entendeu, pesquisou sobre aquele investimento, mais uma vez ele tem que ir para a caderneta, ir para o Excel e fazer a conta do quanto que ele vai pôr em cada coisa. Então a cesta ela vem justamente para dar facilidade, tá? Então dá a confiança do mercado Bitcoin e a facilidade para os nossos clientes, onde com poucos cliques eles conseguem investir em uma cesta de ativos que foi pensada por especialistas e que tem a conveniência de todos os meses ser rebalanceada, tá? Então é a ideia de uma porta de entrada, seja para um investidor mais iniciante ou seja para um mais avançado, realmente fazer um investimento no mundo cripto com segurança e facilidade, tá? Então essa é a ideia das cestas. Me explica essa questão da facilidade que o pessoal que está ouvindo, porque chama atenção, obviamente, o nome em si, mas imagina eu como usuário, né? Eu vou lá, entro, aí tem a recomendação ali do time de research do MB, eu vou lá, vejo uma carteira e quero seguir ela. Eu tinha a opção anteriormente de comprar ativo ali nos percentuais que são enviados para mim ou nos percentuais que eu quiser. E o cesta inteligente seria um jeito de eu fazer isso com poucos cliques e, como você falou, é rebalanceado mês a mês. É exatamente esse o produto. Exatamente isso. Eu acho que há dois momentos de dor, né? O primeiro, que é aonde eu invisto, tudo bem, o time de research resolveu para mim, eu sei que essa é a carteira aqui, e aí eu tenho que dividir meu dinheiro exatamente naquela maneira que o time de research fez a recomendação. Hoje, com cesta, você simplesmente encontra ali a carteira, a cesta que mais se adequa ao seu perfil, e faz um investimento, escolhe o valor, o resto é com a gente. Eu acho que o principal valor aqui, além desse, no mês seguinte, você tem que estar atento ao relatório, você tem que fazer a conta de contar a sua cesta, fazer esse ajuste. Se tem algum ativo que entrou ou que saiu, você tem que fazer esse ajuste também. E a cesta vem para fazer tudo isso automaticamente para você. Tá? Então, são 2 momentos, um na entrada e o outro ao longo dos meses, é garantir que você está sempre dentro da estratégia que você escolheu lá no começo. Legal. Bom, eu tenho outra questão. Quer falar, Rony? Pode falar. Eu vi que você estava... Cara, não, quero só complementar essa experiência aí que ele narrou com um exemplo de caso do real, né? Eu tenho um irmão mais velho, ele já tem filho, ele é bem mais velho que eu, ele não tem, cara, tempo nenhum de ficar acessando, né? Eu sempre falo para ele, né? Eu trabalho com cripto, né? Então estou muito por dentro disso, até falei que montaria carteira para ele e tudo mais. Só que ele falou, cara, eu não tenho tempo, tipo, eu não consigo
né? Pô, preciso cuidar dos meus filhos, preciso trabalhar, preciso dar atenção para minha esposa, não consigo entrar e ficar... beleza, entrar uma vez e comprar até conseguiria, mas isso de ficar rebalanceando todo mês, né, todo período de tempo importante, ele não tem capacidade, né? Então, aí eu já falei logo para ele de cara, né? Pô, estamos para lançar isso, na época já tem um tempo, né? Estamos para lançar um produto super interessante que pode te ajudar muito com isso. E aí ele foi, entrou e está curtindo bastante aí o produto, né? Acho que é muito maneiro também trazer esses exemplos assim, para a gente ver exatamente essas dores que o produto resolve, né? Que é algo bem interessante para o mercado. Cara, eu acho bem legal assim o produto, a gente já discutiu isso há bastante tempo, né, do quanto que era legal, e até a gente aqui que tem um fundo interno dentro do mercado Bitcoin, né, que tem um fundo de cripto, que compra e se aloca dentro de cripto, tem umas questões aqui pra gente que eu sempre levo em consideração, que é essa ideia meio de cobertor curto quando a gente fala de investimento em cripto, né? Então, assim, você tem algumas facilidades em detrimento de outras. Por exemplo, o fundo ele facilita um pouco desse processo, mas o cesto inteligente é um pouquinho diferente, porque você tem esse rebalanceamento recorrente, baseado numa carteira, e o melhor de tudo é que o fundo, especificamente, ele tem uma questão que é a decisão ali do gestor específica sobre o que ele acha que é a melhor alocação possível, né? E acho que o cesto ele tem uma proposta um pouquinho diferente, porque você meio que tem em espécies ali cestas temáticas, né? Que eu acho que a gente vai entrar nesse detalhe aqui, o que me chama a atenção. A outra coisa que eu acho interessantíssima, e aí óbvio também acho que o fundo cobre, é a questão do rebalanceamento. Por que isso é importante, pessoal? Quando a gente está falando de uma alocação de uma carteira, vamos supor que você pegou a carteira e botou 99% dela Bitcoin e 1% aquele vagabundo de uma meme coin ali que você acreditou que ia dar super certo. E aí o negócio começa a andar, a gente teve vários casos durante esse ano de coisas que multiplicaram por 10, por 20, por 30 vezes ali, e aquilo começa a desbalancear a tua carteira. O que acontece, né? Você vai chegar num determinado momento, a tua carteira vai ter 70% Bitcoin e 30% essa meme coin. A questão ali que fica para você é a seguinte, né? Eu acredito agora muito mais, 30 vezes mais nessa meme coin, a ponto dela ocupar 30% da minha carteira, sendo que era 1% ou não, né? E aí, geralmente, você está muito mais próximo daquele 1% do que algo que você acredita que aquilo vai dar certo. Então, o rebalanceamento ajuda você a se proteger dessas quedas, porque uma coisa numa carteira tá 30% ela e cair 50%, como não vai ser nada incomum acontecer com a tua belíssima meme coin, mas se ela tiver 1%, depois de ter alcançado 30% ou 10% ou que seja, rebalanceou, você vai realmente vendendo aquilo que vai subindo, rebalanceando com o resto. Óbvio, se você acredita naquele rebalanceamento que ele faz sentido, né? E acho que é justamente esse um pouco da inteligência que a gente consegue colocar aqui no research. Especificamente, falando sobre os tipos de cesto, que a gente talvez mais goste, óbvio, como research, é o cesto avançada, né, que é o que combina aqui as nossas ideias mais arrojadas dentro do mercado cripto e, de fato, confluem para aquilo que a gente acha mais interessante de alocação, mas a gente tem outras cestas aqui, de fato, né? Eu queria entender qual que foi a ideia desses outros tipos de cestas, assim, a pluralidade de cestas que a gente tem e qual o objetivo de cada uma que a gente tem ali. Legal. A gente tem 3 cestas, vamos chamar assim, de perfil, né? Que são as cestas que replicam as carteiras recomendadas do Research. Então, uma cesta primeiros passos, que é realmente para aquele cliente que está entrando, que quer começar no mundo de cripto, quer se expor aos ativos mais conhecidos e mais estáveis. Então, esse é primeiros passos. A gente tem a intermediária, né, que é, estou indo mais um pouquinho, quero me expor um pouco mais. E, de fato, a avançada, como você falou, que é a que representa o que o nosso time de research pensa, né? Fora isso, nós percebemos, acho que é uma coisa que está sempre atento ao que os clientes estão pedindo e ao que eles necessitam aqui dentro, nós percebemos também que tem clientes que já fazem investimentos em Bitcoin, em Ethereum, em Solana e queriam se expor só aquele temperinho a mais do que tem ali na cesta avançada. Por isso nós criamos a cesta altcoin, que é realmente pensado ali também pelo time de research, em ativos alternativos e com grande potencial de valorização. Ao mesmo tempo, o benefício aqui do mundo digital, né, da criptoeconomia nós temos grandes stablecoins aqui que conseguem replicar, que replicam ativos do mundo real, né? Então, nós temos uma cesta stablecoin, então para quem quer se expor ao dólar, quer se expor a moedas fortes do mundo, ele consegue investir também na cesta de stablecoin. Nós temos a cesta de top 5 market cap, que é quem quer fazer realmente uma alocação pensando em tamanho de mercado, tá? Então essas são as cestas que estão disponíveis. A gente tem pensado bastante, tem trocado bastante, né, Rony, sobre o que pode vir por aí. Mas hoje são as cestas de perfil e aquelas cestas que são geralmente investimentos mais pontuais, né? Onde o cliente quer
adicionar alguma coisa a uma carteira que já existe, então ele geralmente vai para essas outras cestas disponíveis. Legal, eu acho que cada um aqui vai ter que tomar meio que sua decisão do que é melhor para investir e tudo mais, mas pegando o gancho dessas cestas aqui, eu queria pensar em outros tipos de perfis aqui, né? Principalmente quando a gente está falando de pessoas que já têm algum tipo de alocação anterior e elas veem o potencial de se diferenciar numa alocação um pouco que não está na mão dela, né? Do tipo, eu tenho aqui Bitcoin Ether, mas eu quero colocar outra coisa na carteira aqui de fato. Que eu, como o tema é obviamente alocação, vou perguntar para o Rony aqui. Vou te dar um perfil, Rony, você me fala qual que você acha que é a cesta preferida para esse cara, né? Lembrando que temos os primeiros passos, intermediário, ao investidor avançado, top 5, stablecoins e altcoins, né? Eu vou pegar meu pai aqui, que investe Bitcoin Ether, e ele não tem tempo para comprar outros ativos além desse, mas ele quer se alocar. Ele tem Bitcoin Ether e acha que vai botar uns 20% aí em outros ativos aí com um grande potencial. O que você acha qual cesta seria para ele? Então ele teria basicamente duas opções, né? Ele tem a cesta avançada e a cesta de altcoins. Certo? Só que a cesta avançada, ela é pensada como uma alocação para o todo do portfólio, né? Então ela também inclui Bitcoin e Ether, né? Nesse caso, com posições fortes em Bitcoin e Ether, a gente acharia que faria mais sentido ele alocar nessa cesta de altcoins. E aí vou dar outro exemplo também, né? Eu, por exemplo, já tenho minhas posições fortes em Bitcoin e Ether, e então eu mesmo decidi, por exemplo, alocar os meus recursos na própria cesta de altcoins, por causa desse mesmo motivo, né? Então acho que teu pai e eu estaríamos na mesma categoria. Olha, só para você que está ouvindo aqui esse episódio aqui, o Rony tá jogando contra a casa, porque a cesta avançada, apesar de todos os acessos aqui serem coisas que o research toma decisões aqui de alocação, o investidor avançado é a nossa visão de research aqui de fato. Você vê como ele pensa totalmente diferente aqui da nossa visão de alocação e não está na cesta do investidor avançado aqui. Olha ele com essa carinha aqui, não vem com essa não, né? Sabe por quê? Porque ele quer ter mais Ethereum do que a gente sugere dentro do negócio aqui. Entendeu? Um contrarian aqui do research de fato. Mas brincadeiras à parte, acho que gosto de falar que é super saudável esse desencontro aqui de opiniões, é por isso que a gente tem vários tipos de cesta aqui com alocações que a gente considera o ideal, dado esse colegiado que a gente toma decisões aqui, tá bom, Rony? Nenhuma crítica, não fica preocupado, senti que você ficou um pouco preocupado aqui, beleza? Bom, mas voltando ao assunto, sobre esse caráter do perfil das pessoas, me vem em mente, Vinícius, assim, qual que é a aderência disso pro nosso público, né? Pensando que a gente talvez seja o primeiro local onde o cara que quer investir em cripto vai entrar, né? Pensando assim, putz, sobre o mercado tradicional, ele provavelmente ouviu melhor falar do mercado Bitcoin do que qualquer outro exchange que ele tenha ouvido falar, e a gente consegue medir isso por meio de contato com clientes. Então ele chega lá e ele tem que tomar uma decisão do tipo, vou comprar Bitcoin ou vou entrar aqui no cesto inteligente, né? Qual que é o apelo para esse cara entrar dentro do cesto inteligente? Como tem sido a aderência disso frente ao público? Legal. Eu acho que a cesta inteligente, ela junta dois tipos de inteligência, né? Inteligência humana, do nosso time de research, que está pesquisando há muitos anos e realmente tem um conhecimento profundo dos projetos, dos ativos, das redes, de como eles estão funcionando e do mercado como um todo, né? Seja o mercado de cripto, seja o dito tradicional. Então a gente junta esta inteligência com a inteligência computacional, né? Seja ela artificial ou sistêmica, é o melhor dos dois mundos. Eu acho que isso é o interessante da cesta e é isso que traz muito valor. É um produto pensado há mais de ano aqui dentro do MB, então foi feito com muito carinho, pensando justamente nisso. Quanto ao cliente que chega aqui, por que ele tomaria essa decisão, né? Eu vejo que não só no mundo cripto, né? Não só aqui no mercado Bitcoin, mas em todo momento de investimento, é uma decisão muito difícil, né? É meu dinheiro, é um ativo muito importante para mim, eu trabalhei muito duro para ter aquele dinheiro, e agora, aonde eu vou colocar esse dinheiro, né? E o que a gente tem visto, juntando as duas perguntas, né, de aderência, é uma excelente aderência e com públicos de perfis muito diferentes, né? Então, o cliente que chega, seja via um relacionamento do nosso private, né, do MB1, seja um cliente que vem baixando o aplicativo, entrando no site, ele resolve uma dor muito rápido. Quando ele entra, se ele entra, vou investir em Bitcoin, ele entra muito certeiro, mas um pouco tempo depois que ele começa a se apaixonar por esse mundo, ele quer dar o próximo passo, né? Então, seja no primeiro investimento, ou seja no segundo ou no terceiro, é um momento onde ele encontra um novo mundo. Ele encontra um mundo que ele tem cestas, que ele tem a segurança do nosso time de research por trás e, ao mesmo tempo, a segurança que ele consegue não se preocupar muito.
eu acho que investimento, ele não é o fim, né? Ele é o meio. Então, você não deveria gastar tanto tempo da sua vida pensando nos seus investimentos. Você deveria chegar ali, confiar realmente que uma equipe por trás de muita inteligência pensou naquilo e simplesmente seguir, né? Continuar ali. Então, acho que a gente resolve muito bem essa dor. As cestas que são as melhores, isso não é uma recomendação, mas as que são melhor em adesão aqui, realmente é primeiros passos e a avançada, que mostra como a gente atende dois públicos bem diferentes, né? Então é realmente um público que veio para viver esse mundo, para que entende que isso aqui é o futuro da nossa economia, quer entrar, então ela entra direto nos primeiros passos, e também aquele investidor que já está aqui, que já conhece o mundo de criptomoedas e quer colocar vários temperos, né, Rony? Ele realmente entra na cesta avançada. Então são as que têm mais aderência hoje. A aderência tem sido ótima, a gente tem pouco tempo de lançamento, né? Tem sido bem legal e tem sido muito legal acompanhar esses investidores fazendo os investimentos deles, porque realmente a gente vê que ele traz um acalanto, ele traz realmente um aconchego ali de legal. Eu estou seguro aqui, eu estou fazendo um investimento que foi pensado por trás e, obviamente, com a confiança e com a robustez que o mercado Bitcoin traz, né? Então... Legal. Cara, como eu gosto sempre de ser transparente aqui com todo mundo que está lidando aqui com o Cesta Inteligente, assim, beleza, estamos oferecendo um produto aqui, vemos uma dor do mercado de fato aqui, acredito bastante nesse produto, principalmente por esse caráter do rebalanceamento automatizado. Acho que isso tira o poder de decisão no sentido de você ter que ir lá e fazer, né, uma tarefa a mais para você fazer, e te blinda desse tipo de coisa, né? Então, se todo mês você tiver um ativo que está mandando muito bem, ele vai toda vez rebalancear para aquilo, a tua carteira vai crescer frente àquele ativo, e numa eventual queda, você não vai sofrer como se tua carteira tivesse com tudo aquilo, né? Então, acho que essa automatização é muito boa. A outra coisa que vem na cabeça, obviamente, de quem está vendo esse podcast, é o custo disso. Para o usuário final, o que ele vai ter que pagar? Tem taxa de performance? Quais são o que o mercado Bitcoin cobra desse usuário para oferecer esse produto? Legal. É legal esclarecer, né? A Cesta Inteligente ela é um software de automação de estratégia de investimentos, né? Então, per se, ela é isso. Não tem nenhum custo adicional por usar a cesta. Então, é exatamente o mesmo custo do cliente ir comprar esses ativos separadamente. Seguem a nossa tabela de tarifas, tá? A tabela que está pública no site. Então, não tem nenhum tipo de custo por utilizar a cesta ou por estar utilizando diretamente aquela cesta, não tem nenhum tipo de custo de administração ou de performance, algo similar, tá? Isso é importante. Então, toda vez que você faz um investimento num ativo, a gente está te cobrando o custo transacional, tá? É o custo de transação mesmo, a taxa de transação, e nos rebalanceamentos é a mesma coisa. É importante esclarecer isso. No rebalanceamento, só é te cobrado o custo da transação daquele pedacinho que foi rebalanceado, né? Então, se você tem 1% desbalanceado na sua carteira, é só desse 1% que você vai pagar a transação de compra e venda para manter esse balanceamento. Legal. Acho que isso é uma vantagem que a gente tem que pontuar aqui também, né? Como aquela ideia de cobertor curto dos produtos de cripto, né? Aqui, como não tem taxa de performance, né? Todo o ganho que você tem, ele fica de fato para você. Você é cobrado sua taxa desse rebalanceamento, que eu acho que isso que é o serviço de fato da cesta automatizada. Mas olhando aqui para o Cesta Inteligente, você tem primeiros passos que tem, sei lá, bitcoins, outros ativos ali para o cara que está começando, o intermediário que é um pouquinho a mais, o avançado que é a decisão do research, do que a gente considera uma alocação muito boa e caberia todo o teu dinheiro aqui, top 5 de alta, o cara que nunca corre tanto risco aqui e quer comprar os majors do mercado, altcoins, que beleza é a pimentinha que o Rony falou, mas tem um intruso aqui, que para mim é o pessoal de stablecoins aqui. Eu queria entender aí, primeiro do seu viés de produto aqui, qual que é a vantagem disso? E depois eu queria ouvir o Rony aí sobre essa montagem dessa cesta. Legal, acho que é menos pimenta, né? Que é o açúcar das cestas inteligentes. Aqui é uma visão, né, André? A gente usar o benefício da criptoeconomia, tá? Na minha visão. Então, é um benefício de uma maneira simples, você se expor ao dólar, ao euro, ao ouro, ao ien. Então, se a gente for pensar, né, no mercado tradicional, qual a possibilidade de você se expor a uma economia do tamanho da japonesa na moeda deles, tá? Então, é realmente para quem quer fazer algum tipo de reserva em outra moeda que não seja o real. É um pedido de muitos clientes para fazer caixa, de certa maneira, então para ele manter algum caixa ali exposto a grandes economias.
aí, Rony, me metendo aqui na do Rony, mas explicando, o critério realmente são os PIBs das economias e o market cap do ouro, então é realmente que esse investidor fique exposto às maiores economias do mundo, tá? E com a estabilidade dessas economias. Realmente eu acho que de longe não é a pimenta aqui, né, Rony? É o açúcar dessas cestas, e a gente explorar a vantagem que a gente tem no mundo cripto. Vai, Rony, fala aí pra gente. Cara, não, perfeito. É exatamente o contrário da pimenta, mas não quer dizer que isso é menos importante, né? Acho que essa foi a ideia que a gente teve quando a gente estava montando as cestas, né? Primeiro, cara, o que eu vejo de pessoas conhecidas, até mesmo desconhecidas, que simplesmente já perdem muito dinheiro todo ano por causa só de risco Brasil normal, cara, já justificaria você ter uma cesta desse tipo, né? Que é justamente para você, como a gente falou, né? Dolarizar, eurizar, tirar o risco Brasil do seu portfólio, né? Isso, apesar de parecer pouca coisa, já te dá um resultado bastante diferente aí ao longo do tempo. Então, essa seria a primeira questão positiva dessa cesta, mas ainda tem um outro caso de uso que aí eu até também pessoalmente pretendo usar no futuro, né, que eu acho interessante, que é você de forma rápida e fácil diminuir muito, por exemplo, o risco do seu portfólio, né? Você pode, por exemplo, estar num produto de cesta, né? Como eu falei, estou no produto de cesta das altcoins, mas eu quero, por qualquer motivo que seja, né, fiz a minha análise de mercado, quero diminuir o risco geral do meu portfólio. Cara, é muito fácil eu vender a cesta de altcoins e comprar e já alocar direto na cesta de stablecoins, né? Porque apesar do nome também ser a cesta de stablecoins e bem ou mal, a maior parte do produto, né, como você falou muito bem, é variado com moedas fiduciárias, mas a gente também tem os tokens de ouro, né? Que apesar de serem stable no sentido de seguirem o preço do ouro, variam bastante também e inclusive bateram máximas aí até agora há pouco tempo, né? Então isso mostra que apesar de essa carteira ser um pouco negligenciada, né? Porque a pessoa fala, se eu já estou vindo aqui para o MB comprar cripto, eu quero o risco, né? Não vou ficar alocando em uma coisa mais segura. Mas não, cara, isso é importante justamente por esses dois fatores, né? Primeiro, para você sair do risco Brasil e nunca mais voltar, algo que eu recomendo bastante aí para todo mundo. E segundo, você ter essa possibilidade de rapidamente e facilmente você poder diminuir o risco da sua carteira, caso seja um momento de mercado para isso, né? Então, acho que ficou muito legal. A própria alocação também acho que está muito legal, né? Refletindo os PIBs, como você falou, e refletindo o market cap do ouro. Eu acho que podem até no futuro, né? E aí vou até fazer um ganchozinho aí para a próxima pergunta, surgirem novas variações pequenas dessas cestas, né? Não sei, talvez a gente possa botar aí as 7 maiores economias do mundo, as moedas das 7 maiores economias do mundo, talvez a gente possa incluir outras commodities interessantes, né? Estou fazendo um brainstorm aqui, mas queria saber o que vocês acham em relação a isso. Cara, eu acho que é um pouco do passo natural, assim. A gente não está aqui como exchange defendendo uma só alocação possível, né? Apesar de, obviamente, estar puxando aqui a brasa para a nossa sardinha do investidor avançado aqui, mas entende, óbvio, o grande potencial que tem os primeiros passos para quem está entrando, entende o poder de ter uma stablecoin, e acho que o grande desenho aqui desse produto como um todo que me chama a atenção são essas inúmeras possibilidades. Hoje, óbvio, a gente consegue ver alguma dessas vantagens, né? Mas até conversando com clientes recentes, o pessoal falou, o mensal é legal ter o rebalanceamento, mas será que eu não podia fazer um rebalanceamento decidindo a cada mês, a cada 2 meses, a cada semana, ter um negócio meio decidido por mim especificamente ali, cronometrado de fato, né? Tomar uma decisão, eu vou rebalancear agora com mais velocidade, com menos velocidade, né? São coisas que a gente sempre tá ouvindo, né? Então, inclusive você que tá aí ouvindo esse podcast no YouTube, vale a pena comentar aqui qual que seria a sugestão a respeito de features dessa cesta inteligente. Aqui a gente vai discutir aqui, já caminhando para o finalmente, sobre futuras cestas lançadas, né? Acho que já tem algumas coisas aqui na pipeline do Vinícius e depois eu ouvi o Rony o que ele pode extrapolar aqui de outras possibilidades também. Mas fala, Vinícius, o que tem na pipe aí para novas cestas? Legal, acho que é um desafio com 4 milhões de clientes, a gente garantir uma boa curadoria e dos pedidos inclusive, né? Depois que a gente lançou, foram pedidos dos mais diversos e diferentes possíveis. O que eu posso dizer aqui é que a gente tem avaliado bem, a gente tem que ter uma responsabilidade também de manter uma boa prateleira, acho que isso é importante, senão a gente volta lá para aquela dor inicial de o que eu escolho, né? Então, se realmente a gente tiver muitas cestas, a gente acaba dificultando de novo a vida do investidor ali no que ele escolhe. Eu acho que por hora vem mais pimenta, né? É o que mais tem pedido pra gente. Então a gente tá junto com o Rony ali, com o time de research, desenvolvendo uma cesta de meme coins, tá? Então
para a pessoa que quer colocar um pouquinho de dinheiro ali na diversão e gosta de bastante pimenta nos portfólios. A gente está avaliando a cesta de meme coins e, ao mesmo tempo, acho que é um pedido bem amplo que a gente passar a ter cestas mais temáticas. Então, a gente pensar ali em cestas com alguns temas dentro da prateleira, mas o que eu posso prometer agora é que meme coins vem por aí. Legal. O Rony, a gente teve um episódio completo aí anteriormente sobre meme coins. Eu não vou pedir para você defender isso, porque senão você vai tacar pedra pra caramba. Eu vou defender a tese de meme coins aqui da minha maneira e, óbvio, fazendo todo o disclosure aqui sobre risco, mas vou te pedir para você fazer defesa de outras cestas aqui pra gente temáticas, tá? Então, para você que está ouvindo, meme coin, a gente tem um episódio completo aí com o Guiriba, né, da Paradigma Education, falando sobre meme coins e qual que é a tese por trás desse negócio. Muitíssimamente interessante você entender o que se trata sobre cultura, movimento e o que meme coin representa, né? Representa, de alguma forma, é lastreada nas comunidades que elas se inserem e, basicamente, as pessoas ali que acham aquilo que deveria ser levado a sério são as que realmente mais perdem dinheiro com aquilo. Quem entende o quanto aquilo é uma brincadeira, uma diversão, e de fato você está ali para se divertir, entender aquele movimento, né, tentar jogar você versus outras pessoas, naturalmente você acaba sendo mais lucrativo. A cesta de meme coins seria justamente isso. Você aproveitar ali algumas tendências do mercado, né? E óbvio, a gente vai tomar decisões aqui sobre o que está lá a partir do tamanho, a partir da exposição, do hype envolvido e tudo mais. Mas o meme coin seria isso. Você tem que entender que ultra risco ali de fato, né? O risco extremo que a gente tem dentro do mercado cripto, porque não existe lastro além da comunidade, mas naturalmente as pessoas se sentem impelidas para ter esse tipo de ativo e de fato acaba sendo meio que uma guerra de torcidas ali quando a gente vê perguntando sobre até listagem dentro do Twitter, as pessoas costumam defender como defendem time de futebol também, de maneira tão irracional quanto também. Mas Rony, para você aqui tem outras duas sugestões aqui. A primeira dela, defende aí o case de cesta de RWA pra gente, por favor. Boa, perfeito, cara. Esse, inclusive, eu tava fazendo aqui uma listinha que você falava, já era um dos principais que eu queria defender, né? Cara, as potenciais são infinitos, né? Quando você começa a montar essas cestas. Ainda mais para quem é de research, que gosta de ficar vendo ativo e combinando os ativos e montando portfólio, né? Então é algo que a gente está bem animado aí, como o Vinícius falou, né? Como você falou também. E vamos lá, então, RWA, cara, RWA seria muito positivo, por exemplo, para quem quer comprar T-bills, né, por exemplo, né, as Treasury bills americanos, né, que hoje em dia já são um dos principais ativos tokenizados aí no mercado. A gente ainda tem muito entrave regulatório, né, para essa questão de ativos do mundo real, né, mas, cara, eu acho que é possível a gente ter uma cesta de RWA, assim, talvez mais para o final desse ciclo, né. Vamos ver como é que vai evoluir as coisas aí, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas, cara, com certeza seria algo muito interessante aí da gente explorar. Mas, de novo, acho que isso não sai tão cedo, né? Acho que coisas que podem sair mais rápido, né? Além dessa cesta de meme coins aí que o Vinícius falou, talvez seja uma cesta, por exemplo, temática de Layer 2 e de DeFi, né? Seria algo interessante. Até mesmo cesta temática de games, acho que também seria maneiro, né? A gente já tem diversos ativos aí no MB listados de todos esses segmentos que eu falei, RWA, games, DeFi, né, e Layers 2, por exemplo, poderia ter uma cesta de cada um desses. Aí você poderia traquear né, esse dinheiro investido conforme o investimento do subsegmento, né? Seria uma forma muito fácil e rápida de você investir direto em um dos muitos subsegmentos de cripto, né? Outra ideia, uma cesta temática de DePIN também, não vejo não. Cesta temática de staking, né? Dá para fazer tudo isso, cara. Mano, até anotei outras coisas aqui também que eu acho maneiras, né? No futuro também, quando a gente tiver, né, de novo, esse ponto da regulação mais avançado, vai acontecer uma coisa que eu queria muito que já tiveram algumas tentativas de algumas empresas de fazerem algo parecido, mas isso está muito travado pela regulação ainda, que é a questão de você vender ações tokenizadas, né? Bens imobiliários tokenizados. Então, porque qual é a dor, né, que eu penso e que eu já passei, por isso que eu tô falando isso. Cara, teve uma vez que teve não sei se a galera conhece, a galera mais viciada em games vai conhecer o Cyberpunk, lá, o jogo que é de uma produtora de games da Polônia. Né? E aí, tipo assim, na época eles lançaram o game, Cyberpunk 2077, né? E o game, tipo, tava cheio de bug, tava muito ruim, tá ligado? E aí o preço da ação despencou.
Aí, cara, na época eu acompanhava isso, né? Eu vi, tipo assim, o jogo e tal, avaliei ele. Falei, cara, esses caras, eles tinham feito The Witcher, né? É uma indústria boa, um estúdio bom de games. Falei, cara, esses caras deram um mole, erraram no produto, mas, tipo, me parece que o mercado penalizou muito a ação deles, né? A ação é Project Red, né? O nome lá. Acho que a ação deles vale mais que isso. E eu queria comprar, né? Resumindo a história toda, ações dessa empresa, só que, cara, não tinha BDR disso, não tinha nem BDR na Bolsa Brasileira ainda nessa época, né? Então era uma parada totalmente impossível, né? Eu não tenho... eu, por acaso, até tenho cidadania polonesa, mas não tinha conta lá numa corretora polonesa, né? Nem consegui mandar dinheiro para lá, né? Então, tipo assim, se a gente tivesse essa opção, né? Fazendo wrap-up aí de todo o meu discurso, de comprar ações tokenizadas de outros países de forma muito mais fácil, né, e com custo menor do que as alternativas que a gente tem, né? Por exemplo, lá os BDRs na bolsa normal que a gente tem hoje em dia, cara, eu acho que seria um caso de uso incrível, assim, né? Você... e é isso, eu poder fazer trades com essas empresas de fora, ou até mesmo fazer posição de buy and hold de empresas grandes de outros países. Acho que seria muito válido e muito legal para a estratégia de trade mesmo, não só para gerar portfólio bom de longo prazo, mas também para a galera que gosta de day trade, né? Com o Bird, por exemplo, né? Que é o nosso amigo aí que faz isso, ensina a fazer isso também, né? Eu acho que seria abriria portas de mercado do mundo inteiro para a gente poder interagir, né? Então, cara, uma cesta desse tipo acho que seria muito interessante, assim. Mas, de novo, acho que isso ainda está um pouco mais para o futuro, assim, por causa desses entraves regulatórios, né? Acho que as cestas que vão vir em seguida aí são essas, de mais temáticas e mais simples, né? Meme coins, talvez DeFi, staking, Layer 2. É isso que eu espero aí nos próximos meses. A gente entregou cesta pro Research, ele já quer tokenizar o mundo. Né? Então, fico feliz, quer dizer que empolgou. Não, exatamente, cara. Esse produto é muito maneiro, realmente, e acho que vale a gente expandir ele cada vez mais. A gente ficou bem feliz com a entrega do produto, né? E sempre a gente, tipo, tá olhando a evolução dele e chama atenção isso, porque toda vez que a gente vai explorar as alternativas, a gente vê as claras vantagens que esse produto tem, né? Então, acho que é muito... Porque quando você acredita no negócio, é muito fácil você ofertar, né? Então, tipo, sei lá, eu fiz um vídeo recente falando sobre isso como se fosse um piloto automático. E pra mim, cara, casa absurdo com isso, assim, do tipo, eu selecionei, eu quero seguir nesse caminho aqui, eu quero seguir nessa cesta, isso aqui vai me entregar o melhor resultado possível dessa temática aqui, de acordo com quem tá analisando esse mercado recorrentemente, né? E eu gosto bastante da analogia com o piloto automático, porque tira um pouco, para mim, um dos principais vilões do investimento, que é a emoção. Né? Então, quando você está investindo, aquele seu ativo, aquela sua pimentinha começa a crescer, a tendência, a vontade vou vender tudo e vou colocar aqui, né? E quando você tem um time que é o trabalho deles fazer esse tipo de análise, eles se blindam o máximo possível da emoção, né? Então, acho que essa parte do piloto automático, ela nos protege de nós mesmos, né? Que geralmente é o nosso principal inimigo. Então, eu gosto bastante dessa analogia. E essa coisa é muito boa para mim, essa questão do piloto automático, esse ajuste, justamente por isso, porque as pessoas, elas são guiadas por essas emoções. E aí o cara, se ele tiver que tomar a decisão, ele vê... E ainda nem talvez assim, eu vou pegar todo o meu dinheiro e botar aqui. Talvez ele vê esse negócio se valorizando, aí ele olha para aquilo, aí ele fala assim, putz, eu vou deixar porque vai continuar subindo. E é natural, porque quando o ativo está numa ascendente, a justificativa dele estar numa ascendente é que ele vai continuar estando numa ascendente, senão ele não estaria subindo. Então o mercado, ele compra essas próprias mentiras dele, e é isso que rebalanceamento serve, porque você está numa classe, num ativo... vamos supor aqui, a gente faz direto isso, né? Um ativo que a gente coloca como, eu gosto de chamar de call exploratório, né? A gente coloca 1%. É um ativo que a gente gosta, acha interessante, ainda não engrenou no mercado, a gente quer entender se o mercado vai entender a mesma coisa que a gente está pensando naquele momento. E o ativo começa a crescer. Nesses rebalanceamentos recorrentes, o cara vai continuar com 1%, mas nada impede da gente mesmo aqui entender que falou, não, agora esse cara ganhou uma outra robustez e eu preciso estar com um percentual maior dentro da carteira. E aí você faz o ajuste, só que ele reflete naturalmente a tua ideia, não o contrário, do tipo, o ativo vai andando e você tem que mudar de opinião para comportar aquela alocação que está dentro da carteira, né? Então, não é isso que faz. Acho que essa blindagem para a gente ela é muito boa. Então, é mais uma vantagem comportamental aqui do Cesta Inteligente. Beleza? Bom, Vinícius, a gente está chegando aqui ao final. Quer falar uma coisa, Rony? Manda bala. Cara, assim, antes eu quero fazer uma perguntinha só, assim, bem simples, mas só para ficar registrado, que eu acho que é legal. Duas coisas. Primeiro, na prática mesmo, né? Sou um investidor, quero comprar. Como é que eu faço
para poder fazer isso hoje em dia, né? Me diz, por exemplo, se eu consigo acessar no desktop, se eu consigo só acessar no mobile, quando é que vai mudar isso ou não, né? Quais são as possibilidades. E também se tem, né, como é que vem o feedback para mim, né? Vem algum relatório com os meus resultados? Eu tenho que aprovar ou reprovar algum tipo de balanceamento a cada X dias? Como é que é esse operacional, só para deixar bem claro para o nosso ouvinte? Legal, ótima pergunta, Rony. Hoje está disponibilizado nos aplicativos, tá? Então ainda não é possível acessar pelo desktop, mas muito em breve vai ser possível. Tanto na nossa aba de produtos quanto na área inicial do aplicativo, ali, né, na home do aplicativo, já tem os atalhos para ir para a cesta inteligente, tá? Então você vai ou pelo atalho da página inicial ou pela aba de produtos também. A gente tem todas as nossas classes de produtos ali e uma delas é cestas inteligentes. O cliente vai escolher a sua cesta, escolher o valor e fazer o investimento. O resto é com a gente, tá? Então, tanto que a gente fala que em 2 cliques achou, ele consegue investir. Então, operacionalmente, para fazer o investimento, hoje é pelos aplicativos. Só ele procurar cestas inteligentes ali nos nossos menus, que ele vai encontrar e vai conseguir fazer o investimento. Esse é sobre investir. Em relação ao operacional do rebalanceamento, uma vez por mês, pode acontecer um rebalanceamento, né? Por que pode acontecer? Porque pode ter algum tipo de alteração na carteira ou simplesmente pode ter só um balanceamento. Se os ativos ficaram todos estáveis, um pouco difícil, né? Mas se eles ficaram todos estáveis, simplesmente a gente não faz o rebalanceamento, tá? Ele recebe, posteriormente, a gente mostra ali na lâmina do produto qual é a data do último rebalanceamento e a do próximo, tá? Para ele estar ciente. No dia do rebalanceamento, após ser feito o rebalanceamento, ele recebe um e-mail explicando certinho o que aconteceu. Então, qual ativo foi vendido, qual ativo foi comprado, se algum ativo entrou ou saiu da cesta também é avisado ali. E já no próximo rebalanceamento, ele vai receber também um detalhamento sobre o porquê das decisões, se foram feitos algum tipo de alteração, tá? Então, hoje é a maneira. Muito em breve a gente vai ter pelo desktop também, que é um pedido que tem acontecido bastante. Então, muito em breve a gente vai ter pelo desktop. Maravilha. Bom, pessoal, a gente está indo na parte final aqui. Queria já pedir para o Vinícius falar aí a mineração da semana dele. Qual a dica aí de conteúdo para o pessoal que está ouvindo? Legal. Eu te falei que eu ia indicar um livro, mas eu vou indicar 2. Acho que a gente está falando com um público bem diverso, né? Então, eu vou indicar um livro de um brasileiro que eu gosto bastante, que chama Crash, Uma Breve História da Economia. Eu acho que foi o primeiro livro que eu li depois de semi-adulto sobre economia que me explicou bem por que a gente está aqui, né? O que aconteceu para a gente chegar até aqui. E eu gosto bastante de pensar que a economia ela só existe porque nós humanos nos organizamos dessa maneira, né? Então ele explica muito bem sobre por que a gente está aqui, por que a gente usa esse negócio como dinheiro, seja ele digital ou seja ele de papel. Então é um livro que eu recomendo para todo mundo. Acho que é um ótimo jeito de iniciar. Não dá para você ir direto no Taleb sem ter criado essa jornada. Então esse é o primeiro. E um outro, a gente falou bastante de comportamento, decisões, Nudge, do Thaler, né, um economista prêmio Nobel, que ele fala muito sobre como a gente toma as melhores decisões ou as piores decisões, seja na saúde, seja na vida, seja na economia. No geral, as decisões, as tomadas de decisões são sempre as mesmas e muito carregadas de emoção, né? Então, eu gosto bastante e eu digo que depois que você lê Nudge, você entende muito bem porque o chocolatinho tá no corredor do supermercado, sempre na hora ali para você fazer essa compra. E esse mesmo comportamento explica por que o Rony compra a pimentinha e quer botar todo o dinheiro dele lá na pimentinha logo depois, né? Então, é um livro que vale muito a pena ler também, mas eu acho que Crash é um livro muito legal de começar. Quem está começando no mundo da economia, quer entender um pouco, vale muito a pena a leitura. Ô, Rony, você leu? Tá no meio? Eu tô no meio por recomendação sua. Boa. Não foi combinado. Claro. Não foi combinado. Mas, não, cara, é um livro muito maneiro. Eu li esse livro já, acho que umas 2 vezes já. Justamente, o primeiro livro que eu li de economia, para tentar entender sobre economia, e foi muito despretensioso. Acho que eu li o coisa, acho que vi a contracapa, como acho que é Alexandre Versignasse, isso mesmo. Ele é um jornalista, né? Como o texto da contracapa era muito bom, eu falei, nossa, eu preciso muito desse livro. Assim, cara, foi
é exatamente o que você está falando. Você entende sobre economia porque a gente está aqui agora. E eu lembro que no momento eu falei assim, cara, isso aqui me despertou como se fosse um livro fácil de você ler sobre economia. Não vai ter muitos conceitos densos, mas você vai entender de maneira geral o que está ali acontecendo na economia de fato. Acho que depois eu li Ascensão do Dinheiro, do Neil Ferguson, que para mim é tipo um crash mais difícil de ler, assim, mas digo, não é impossível de ler. É um pouco mais complicado porque o Alexandre, ele conversa com você. Exato. É um livro que ele tá falando com você, assim. E eu li esse livro e eu vi ele em audiobook. Então, depois de ouvir em audiobook e ler ele, eu falei, cara, ele realmente estava conversando comigo, assim, porque eu estava ouvindo no audiobook, então eu sentia que ele estava falando comigo de fato, assim. É um livro sensacional para você aprender sobre economia de uma maneira muito, assim, extremamente leve na minha visão também. Então, ótimas recomendações aí, Vinícius. Beleza? Bom, primeiro, Vinícius, queria te agradecer aqui por ter aceito o convite. Muito bom ter esse papo aqui com você sobre Sexta Inteligente. Você, Rony, também direto do Rio de Janeiro, mas principalmente você aí que ficou até o final e aguentou a piada da Sexta Inteligente também. Então comenta aqui embaixo no YouTube o que você tem de dica aí, qual é a sua Sexta Inteligente preferida. A gente vai ficando por aqui, mas eu volto no próximo episódio do Francamente Cripto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.